Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre números reais. Habilidades: reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica, e resolver e elaborar problemas com números reais. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Vamos relembrar os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente estuda é o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4 e infinito dos positivos. O segundo conjunto é os números inteiros, que são os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, e os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. O terceiro conjunto numérico é o conjunto dos números racionais. Quem são os racionais? São os números naturais, 0, 1, 2, 3, são os números inteiros, que são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e também as frações, os decimais e as dízimas periódicas, que são os números infinitos que se repetem. Fora desses conjuntos racionais, eu tenho um conjunto chamado irracionais, onde que são os números infinitos que não se repetem. Um exemplo: o π, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 38. Então, aqui é todos os números que são infinitos que não se repetem. E tudo isso daqui, todos esses conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, formam o conjunto dos números reais. Vamos para a primeira atividade. É do Saresp de 2014. Das afirmações a seguir. Primeira afirmação: o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos, e também os números representados por frações. 2. Os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. 3. Os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. Escolha a alternativa correta. Bom, no caso, ele fala em 3 afirmações e a gente quer saber qual delas é verdadeira. Primeiro, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos. E esse também os números representados por frações, então quer dizer que é falso, porque é só positivos e negativos. O 2, os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é infinita e não periódica, então também é falsa. E o 3, os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais, e essa é verdadeira. Se a 1 é falsa, a 2 é falsa e a 3 é verdadeira, então a alternativa correta é a A. Somente a afirmação 3 é correta. 2. Observe os números no quadro abaixo e indique qual pode ser chamado de racional e qual pode ser chamado de irracional. Lembrando que dentro dos meus racionais eu tenho o conjunto dos naturais, o conjunto dos números inteiros
que formam os números racionais. E irracional são os números que não têm fim, que são infinitos, mas não são dízimas periódicas, são números que não se repetem. E tudo isso é o conjunto dos números reais. Então, 2,1 é um número racional, porque é um decimal. Raiz de 7. Raiz de 7 é 2,645,7. É um número infinito e não periódico, então é um número irracional. 1 sobre raiz de 2. Se raiz de 2 já é um número irracional, então 1 sobre raiz de 2 é um número irracional. 11 sobre 7. 11 sobre 7 é 1,571428. 571428. É um número racional, porque é uma dízima periódica. Olha aqui, 571428 é uma dízima periódica de período 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E repete de novo. Outro, 3. O que é o 3? O 3 é um número inteiro, natural e racional. Π sobre 2. Se π já é um número irracional, então π sobre 2 é um número irracional. E menos 2 é um número inteiro irracional. 3. Utilize uma régua e esboce uma reta numérica. Em seguida, represente os números 2,1, 11 sétimos, menos 2, raiz de 7, menos 1,5, 0,43, que é uma dízima, menos 1 sobre raiz de 2 e π sobre 3 na reta numérica. Considere a ideia de aproximação para os números infinitos ou irracionais. Então, vamos fazer uma reta numérica de meio em meio, o zero no meio, negativos à esquerda, positivos à direita. Primeiro número que a gente vai colocar na reta numérica é o 2,1. O 2,1, então, fica perto do 2, aqui do ladinho do 2. O outro é 11 sétimos. 11 sétimos, a divisão dá 1,5714. Então, fica perto do 1,57. Então, 11 sétimos fica mais ou menos aqui. Terceiro número é o menos 2. Então, menos 2 vai aqui. O outro é a raiz de 7. Raiz de 7 é mais ou menos 2,6457, aproximado. Então, esse número, raiz de 7, fica para cá do 2,5. O outro é menos 1,5. Menos 1,5 fica exatamente nessa linha vermelha. Agora é o 0,43, que o 43 é uma dízima periódica. Então, fica aqui perto do 0,5. O outro é menos 1 sobre raiz de 2. Se eu fazer a divisão, vai dar menos 0,709. E o menos 0,709 fica mais ou menos aqui. E o último é π dividido por 3, π sobre 3. Se eu fazer a divisão, vai dar 1,047. E 1,047 é bem pertinho aqui do 1. Quarto exercício, considerando os números 2,1, 11 sétimos, menos 2, raiz de 7, menos 1,5,
0,43, menos 1 raiz de 2 e π sobre 3, qual é o nome que pode ser dado a todos esses números? Então, todos esses números aqui faz parte de que conjunto numérico? Faz parte do conjunto dos números reais, porque eles são todos aqui, ó. São naturais, inteiros, racionais e irracionais, que formam o conjunto dos números reais. Outro, indique entre quais números inteiros consecutivos fica cada um dos números reais. Nem o raiz de 6 está entre 2 e 3. 11 sétimos, já vimos a divisão dele. Então, ele fica entre o 1 e o 2. Π sobre 2 fica, então, entre o 1 e o 2. Raiz de 10, se eu for fazer na calculadora, vai estar entre o 3 e o 4. E raiz de 12 dividido por 3 vai estar entre o 1 e o 2. Vamos colocar em ordem crescente os números reais abaixo. Então, eu tenho 0,25, 0,555, o meio, o 4/5, 0,53 e 8/3. Vamos colocar em ordem crescente. Primeiramente, o primeiro número menor é 0,25. Depois do 0,25 vai vir o meio, que é 0,5. Depois do meio vai vir o 0,53. Depois vai vir o 0,555. E depois vai vir o número 4/5. E o último é 8/3. 7. Complete com símbolos maior, menor ou igual, de modo que obtenha as afirmações verdadeiras. Então, temos vários números aqui e a gente vai ver quem é o maior, quem é o menor e quem é igual. Menos raiz de 5 e 1, menos raiz de 5 é menor que 1, porque todo número negativo é menor que todo número positivo. 13 dividido por 3 é o que de 9? É menor do que 9. Π e 2. O π vale 3,14 aproximado, então o π é maior que 2. 1,33 ou 1,2? 1,33 é maior que 1,2. 7/3 e 2,3333. O que eles são? Eles são iguais. 0,5 e menos 3. 0,5 é maior que menos 3, porque todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. E menos π com 2, aqui é menos 3,14. Então, menos π tem que ser menor que 2. E 1,7320,508 é o que de raiz de 3? São iguais a raiz de 3. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.